nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao capítulo 3º do livro do Gênesis. Capítulo este que, dentre outras coisas, fala-nos do livre-arbítrio do homem. Isto é, que o homem pode escolher viver até mesmo como se Deus não existisse. De fato, o pecado leva o homem a viver como se Deus não existisse. O raciocínio é simples. Se Deus não existir, então eu posso fazer aquilo que eu bem entender, porque não existe ninguém acima de mim a quem devo prestar contas. Então, o pecado, em última instância, é como que um desejo da morte de Deus, um desejo que Deus não exista, para que aquele que peca faça o que bem entender. E o capítulo 3º fala-nos do pecado original ou do pecado originário, como queiram. E apresenta a serpente como aquela que levou o homem e a mulher ao pecado. A serpente, na verdade, é uma personificação do mal. Tanto assim que, fazendo uma interpretação um tanto quanto que simplista à luz do Novo Testamento, nós podemos imaginar que a serpente é o dragão do livro do Apocalipse, como que cresceu e se tornou mais perigosa ali no último livro da Sagrada Escritura. Mas é claro que, para além desta interpretação, um tanto até quanto simplista, o autor sagrado tinha algo em sua mente ao colocar a serpente aqui no capítulo 3º do livro do Gênesis para levar o homem e a mulher ao pecado. A serpente, como o próprio livro do Gênesis diz no seu capítulo 49, versículo 17, e ainda o livro de Isaías, no seu capítulo 59, versículo 5, é símbolo do mal, a personificação daquilo que é hostil a Deus. Inclusive, em hebraico, a raiz etimológica da palavra serpente é a mesma de vaticínio. Além disso, precisamos ter uma visão de conjunto de todo o Pentateuco. Por que digo isso? Porque o livro do Êxodo nos mostra que o grande inimigo do povo de Deus foi Faraó. Faraó que levou o povo escolhido à escravidão e que depois não queria permitir que Deus o libertasse, levando-o para a terra prometida. E Faraó usava um turbante, trazendo uma serpente à altura de sua testa. Assim, a serpente personifica todo o poder inimigo e hostil a Deus e a seu povo. Por isso, ela é posta aqui no capítulo 3º do livro do Gênesis para narrar o pecado quando foi introduzido no mundo. E diz assim o versículo 1: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Ela disse à mulher: Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? E a mulher respondeu: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. Em primeiro lugar, a serpente tenta seduzir a mulher, distorcendo a palavra dita por Deus aos primeiros pais. Aqui está algo a se notar, porque nós não podemos fazer uma interpretação das Sagradas Escrituras ao nosso bel prazer. Existe um modo autêntico de fazer esta interpretação. O modo autêntico nos dá o magistério da igreja, levando em consideração a tradição apostólica. Eu não posso fazer uma leitura simplesmente onde atenda aos meus interesses.
A leitura correta das Sagradas Escrituras é aquela que nos ensina a Igreja ao longo destes mais de 2000 anos de sua existência. A mulher não se deixou levar pela sedução da serpente neste primeiro momento, porque conhecia e sabia interpretar muito bem aquilo que Deus havia dito aos primeiros pais. Mas a seduz no segundo momento, quando diz assim, lá no versículo 4 e 5, não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Então a serpente vence a mulher, podemos assim dizer, ao dizer-lhe: sereis como deuses, versados no bem e no mal. A soberba, então, tomou conta do coração dos primeiros pais. Por quê? Porque, sendo como deuses, serão deuses de si mesmos. Isto é, decidirão por si o que é certo ou o que é errado. Prescindirão de Deus. Deus já não precisa mais existir. Eu sou Deus de mim mesmo com o pecado. Foi assim que a mulher foi seduzida, segundo o simbolismo todo que contém este capítulo 3º do livro do Gênesis. E aqui está algo sobre o que devemos deter nossa atenção também. Não sei se você se lembra, mas durante o seu pontificado, o nosso Papa Emérito Bento XVI insistiu muito sobre este ponto, o relativismo moral, para dizer o quê? Que as pessoas têm suas verdades e querem fazer de suas verdades uma verdade absoluta para si, prescindindo de Deus em sua vida. Não podemos viver o relativismo moral. O relativismo moral, olhando nesta ótica o livro do Gênesis, seria o mesmo que tornar-se Deus de si mesmo. Seria o mesmo que deixar que a soberba tomasse conta do nosso coração. E assim a mulher foi seduzida. Por que o texto nos mostra a mulher sendo seduzida e depois o homem, e não o contrário? Pelo poder de sedução que a mulher tem sobre o homem. Porque, é claro, o autor sagrado, ele viveu num contexto histórico que isso era notório já para ele. Por isso, ele usa desta forma: a mulher é quem foi aquela que seduziu ao pecado, para mostrar o poder de sedução que ela tinha também. É claro, uma mulher pode levar um homem para Deus e não só para o pecado, não é? E pode e faz, quando ela também é toda de Deus. E daí, o texto continua lá no versículo 7. Então, abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Isto é, já não tinham mais o que esconder de Deus. Não tinham como esconder o erro cometido. Não tinham como esconder que desejaram ser deuses de si mesmo. Desejaram por si só decidir o que era certo ou o que era errado para a sua vida. E avançando no versículo 8, nós vamos ver assim: depois de verem-se nus, se esconderam da presença de Deus, como que sentindo vergonha de Deus. Se esconderam entre as árvores do jardim, e Deus veio como que passeando sobre o jardim. Eles ouviram os passos de Deus e por isso se esconderam. E foi justamente esta resposta que deram: nós ouvimos seus passos e por isso nos escondemos, porque estamos nus. Então, esconderam-se de Deus, porque sentiram vergonha de Deus. Santa Catarina de Sena, inclusive, chega a dizer que quando nós nos apresentarmos diante de Deus depois da nossa morte, não será Ele quem dirá a nós: você pode entrar nos céus ou não pode entrar nos céus. Seremos nós mesmos quem entraremos no céu ou não entraremos no céu. De que forma? Porque se estivermos em pecado,
teremos tamanha vergonha de olhar nos olhos de Deus, tamanho constrangimento por não ter vivido uma sincera conversão, que nós mesmos não teremos coragem de participar da felicidade eterna que Ele nos preparou. Assim como qualquer pessoa em pleno juízo, quando sabe que fez o mal a alguém, não tem sequer coragem de olhar nos seus olhos antes de lhe pedir perdão. Foi o que aconteceu, mais ou menos, aqui com os primeiros pais, ao ponto de se envergonharem de Deus, de se esconderem. E daí Deus trava um diálogo com este homem e com esta mulher. Primeiro, pergunta ao homem: por que é que ele comeu daquele fruto? Lá no versículo 11 e seguintes. E o homem responde: a mulher que tu me destes me deu e eu comi, como está ali no versículo 12. E daí Deus pergunta à mulher: por que fizeste isso? E a mulher responde: a serpente me seduziu e eu comi. Para mostrar como a gente nunca assume a responsabilidade sobre os nossos atos. E enquanto o ser humano não assumir a responsabilidade pelos seus atos pecaminosos, pelos seus erros, ele nunca vai viver uma sincera conversão. O homem como que delegou a responsabilidade por ter caído à mulher. A mulher, por sua vez, delegou a responsabilidade de sua queda à serpente. É muito fácil dizer que o demônio nos levou a pecar. Difícil é assumir que eu tenho responsabilidade sobre aquilo, que a concupiscência que há em mim me levou ao pecado, que eu consenti, pequei porque quis. Mas é só quando eu tenho essa coragem de assumir que eu quis o pecado, é que eu posso começar a viver uma sincera conversão, sem me enganar. E então Deus se dirige à serpente que havia seduzido a mulher e diz algo fundamental lá no versículo 15: porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta promessa, ela se cumpre em Jesus Cristo, evidentemente, como está no Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 16 a 17. Por isso, este versículo 15 do livro do Gênesis é chamado pela igreja de proto-evangelho, primeiro evangelho, que já descreve a nossa salvação como que antecipadamente, ainda que de forma figurada. Como eu dizia no nosso primeiro encontro, naquela introdução sumária às Sagradas Escrituras, o proto-evangelho mostra que Deus irá vencer o poder hostil a ele, irá vencer o poder hostil que levou o homem ao pecado, personificado na serpente, isto é, o poder de Satanás. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a dela. Quem vencerá a serpente então? A linhagem da mulher. Quem é a linhagem da mulher? Jesus Cristo, aquele que a Virgem Maria, a mulher aqui antecipada, concebeu em seu ventre por obra do Espírito Santo. Ela, a mulher, ou aqui ainda melhor, a linhagem da mulher, te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa ideia, esmagar a cabeça, é muito sugestiva. Por quê? Porque quando um reinado vencia o poder inimigo, todos os soberanos daquele poder inimigo, começando pelo seu rei, eram postos deitados no chão. Então, o soberano vencedor vinha e pisava a cabeça daquele vencido, humilhando, mostrando assim que ele havia sido vencedor. A ideia então é a ideia é de um império que venceu outro. Por isso,
a cabeça da serpente é esmagada, como a cabeça do rei vencido é pisada pelo rei vencedor. E enfim, o texto segue com algumas descrições daquilo que foram como que as consequências do pecado na mentalidade do autor sagrado, que ele se serve como que para justificar a presença do mal no mundo, como por exemplo, ali no finalzinho do versículo 16, quando Deus, se dirigindo à mulher, diz assim: teu desejo te impelirá ao teu marido, e ele te dominará. O autor sagrado, então, tem em mente a violência contra a mulher, a violência doméstica, que já existia no seu tempo. A violência doméstica, moral e física, que infelizmente algumas mulheres sofrem até o dia de hoje, dentro de suas casas. O autor sagrado, então, conseguindo ver como era o mundo à sua volta, associa tudo aquilo que acontecia de ruim ao pecado aqui dos primeiros pais. E ainda vai falar que o homem vai comer com o suor do seu rosto, que a terra será hostil a este homem, mostrando a condição humana após o pecado, o que aconteceu após consentirem com o pecado. O pecado, então, original, descrito aqui no livro do Gênesis, o pecado originário, ele é hereditário, segundo os ensinamentos da igreja. Hereditário em que sentido? Por propagação e não por imitação. Por propagação, hereditário, e vencemos o pecado original, ou ele é vencido em nós, quando somos batizados. Cristo vence o demônio, vencendo o pecado original em nós, quando passamos pelas águas do batismo. Então, trata-se de um pecado que se estende na raça humana por propagação, desde os primeiros pais. Para amanhã, peço que você se prepare lendo o capítulo 4 do livro do Gênesis. Gênesis 4, de 1 a 16. A perícope apenas essa. Gênesis 4, de 1 a 16. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.